Desde a derrota do Inter para o Belgrano pela Copa Sul-Americana, um assunto tem tomado conta das redes sociais entre os colorados e também das rodas de amigos entre colorados, aquelas conversas de bar sobre futebol. O futuro do técnico Eduardo Cudê. Afinal, o Cudê tem que seguir no Internacional? Tem que sair do Inter? Muitos nomes têm sido cogitados nas redes sociais entre os colorados, já de possíveis substitutos ao treinador do Internacional. Treinadores que supostamente poderiam chegar e fazer o time mudar de patamar ou melhorar o seu desempenho. E eu pensei muito antes de fazer esse vídeo se realmente eu viria aqui conversar contigo e entrar nesse assunto. Afinal, a maioria dos comentários por aqui são bacanas, mesmo de quem discorda a gente consegue conversar e debater com educação, e eu estimulo muito isso por aqui também, a tua participação é muito importante, mas sempre tem aqueles mal educados que por não concordar acabam xingando. É tudo que eu não quero ser xingado em plena sexta-feira, em pleno final de semana. Mas decidi vir conversar contigo, Colorado, em relação a isso. Afinal, o técnico Eduardo Cudê bateu no teto? Tá na hora de trocar? O trabalho precisa mudar? Eu vou dar aqui a minha opinião de como eu vejo esse cenário. Primeira coisa, é inegável, o Inter precisa jogar mais. É inegável, o Inter tem elenco para jogar muito mais. É inadmissível que o Internacional, com o elenco que tem, hoje esteja na terceira colocação da fraquíssima Copa Sul-Americana. Hoje, neste grupo fraquíssimo que o Inter estar em terceiro lugar é um fiasco. E não tem desculpa. Tudo bem, a partida contra o Belgrano ter um desempenho um pouco abaixo, acontece por causa da parada, enchente e tudo mais, eu até posso entender. Mas nada justifica, antes dessa tragédia no Rio Grande do Sul, o Inter, por exemplo, não vencer o fraquíssimo Real Tomayapo dentro de casa. Então não tem desculpa, é fiasco. O Inter não poderia estar na situação que está na Copa Sul-Americana. Era para estar liderando ou ali, apesar de ter jogos a menos, bem ali na parte de cima, buscando a liderança, do que estar nessa situação horrível em que está hoje. Jogar playoff de Sul-Americana, que hoje pode ser a realidade do Internacional, já é uma vergonha. Então nada justifica o baixo desempenho do Inter. Era para estar jogando mais. E quando o time inteiro não vem jogando bem, a falha não é individual, a culpa não é individual, é de quem comanda. E não é porque aqui eu defendi a volta do Cudê que eu vou passar pano. Assim como eu criticava o Mano Menezes quando o time inteiro estava mal, agora eu critico o Cudê. O Cudê tem uma grave deficiência técnica de não saber montar seus times contra equipes que jogam com blocos mais baixos, times mais defensivos. E foi assim que caiu fora do Campeonato Gaúcho pro Juventude. Ou algum colorado aqui vai vir me dizer nos comentários que o Inter tinha menos time do que o Juventude? Obviamente não. Era para ter passado. E assim também não conseguiu vencer o Belgrano. Dominou o primeiro tempo. Era pro Inter vencer essa partida. O Belgrano não tocava na bola. Em duas falhas individuais, acabou fazendo 2 gols. Mas mesmo o Inter tendo a superioridade, mesmo o Inter tendo todo o comando da partida no primeiro tempo, apesar de todo esse tempo parado, devido a toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, o Inter pouco realmente criou. Ficou muito com a bola, mas não teve chances claríssimas de gol. E isso é uma falha do técnico Eduardo Cudê. Outra coisa, falei sobre falhas do René. O René, que aliás vem falhando há muito tempo. E muitas vezes eu defendi por aqui, quem acompanha o canal, a escalação do René. O que eu dizia? Quem acompanha aqui há mais tempo sabe. Está chegando agora, eu vou te falar. Eu dizia o quê? Que o Cudê tinha que colocar o René porque não tinha outro. Afinal, o outro era o Tauan Lara. Um guri que não se cuidava, um guri irresponsável, que estava acima do peso e que parece estar jogando a carreira dele fora. Por isso, tinha que colocar o René. E o Cudê, inclusive, pediu um outro lateral para fazer sombra no René. Sabia disso e isso eu informei por aqui. Só que agora tem outro lateral. A diretoria buscou o Bernabei, e o Bernabei não recebe oportunidades. Então agora já é culpa do treinador. O René não tá indo bem, mas quem tá escalando o René é o treinador. Se o treinador tá vendo que o René não está bem, que o René vem comprometendo, que chegou um novo lateral e mesmo assim insiste nele, bom, agora a culpa também é do técnico Eduardo Cudê. Acho que cabe a ele deixar de ser
cabeça dura também em relação a tudo isso. Então, repito, não é porque eu pedi e defendi o retorno dele que eu vou passar pano. Tem muita coisa que tem que mudar. Ele está cometendo, ao meu ver, muitas falhas. Mas agora, vamos pular para o outro lado da cerca. Vamos falar sobre o outro lado dessa história de uma possível saída do Kudê nesse momento. Primeiro ponto, apesar de o Inter ter sido eliminado naquele apagão em 6, 7 minutos na Libertadores do ano passado, o Inter veio muito bem naquela reta final. O Kudê pegou um trabalho que era muito ruim do Mano Menezes, eu acredito que a maioria dos colorados concordam com isso, e fez o Inter jogar futebol. Infelizmente aconteceu aquele apagão, de novo tivemos falhas individuais e o Inter acabou eliminado pelo Fluminense. Mas é inegável, o Inter evoluiu muito e jogou bem sob o comando do técnico Eduardo Kudê. Então, primeiro ponto, eu acho que o Kudê já mostrou que pode mais, que o Inter pode apresentar mais sob o comando dele, apesar de ser inegável que o Inter tem caído de produção nos últimos jogos. Mas primeiro ponto, ao meu ver, o treinador colorado já mostrou que pode fazer mais, pode tirar mais deste time. Segundo ponto importante, a gente elogiou muito a janela de transferências do Inter no início do ano. Aliás, não só a gente, nós colorados, mas a imprensa do Brasil inteiro, inclusive do continente sul-americano. O Diário Olé da Argentina, por exemplo, colocou o Inter como um dos melhores times do continente. É inegável, o Inter fez ótimas contratações, fez uma das melhores janelas de sua história. E todas estas contratações tiveram o dedo do técnico Eduardo Kudê, como já informei por aqui. Ele ligou jogador por jogador para tentar convencer. Ele montou este elenco que agora está aí, ou boa parte deste elenco. Portanto, estes jogadores que estão aí foram trazidos a pedido de Eduardo Kudê. Este elenco do Internacional foi montado conforme a maneira que o Kudê queria, conforme a maneira que o Kudê gosta de jogar. E eu vejo com muita preocupação trazer um outro treinador neste momento, com características diferentes, e esse elenco simplesmente não dar conta. Porque, repito, este elenco foi montado em grande parte, ou ao menos desde o início do ano, com as peças, exatamente com as escolhas que o Kudê queria. Então, ao meu ver, este é um fator que pesa a favor dele. Hoje ele tem o elenco que ele queria e também por isso tem que fazer jogar mais. Mas hoje, este elenco foi montado por ele. Me preocupa muito trazer um outro treinador para pegar este elenco que foi montado especificamente para as características do atual técnico do Internacional. E um terceiro fator muito importante. Hoje não há no mercado peças à disposição, peças livres, treinadores livres que, ao meu ver, poderão chegar e realmente, olha, colocar o Inter para jogar mais. Um nome que a gente tem a certeza que vai chegar e vai fazer o Inter jogar mais do que joga hoje. Os nomes que hoje estão livres no mercado me assustam. Nenhum dos nomes livres hoje no mercado brasileiro me agrada e me faz crer que o Inter jogará mais do que já jogou com o técnico Eduardo Kudê. E antes que tu possa vir falar, mas tem o Abel Braga, o Abelão não é mais treinador. O Abel hoje exerce outra função. E, inclusive, eu vejo com bons olhos o Inter ir atrás do Abel e colocar ele para trabalhar dentro do vestiário junto com o próprio Kudê. Acredito que daria muito certo, mas como treinador, pra ti que pede, pode estar acompanhando esse vídeo, esquece. O Abel não volta mais a treinar. Inclusive, conversei com ele há não muito tempo sobre isso, acho que até falei aqui no canal sobre isso, e ele já disse que ele não volta mais, ele não é mais treinador. Então quem pede o Abel, esquece, deixa ele descansar. Ele tá exercendo uma nova função. Alguns estão pedindo o Odair Hellmann. O Odair tem um baita coração, um dos melhores seres humanos que tem no meio do futebol, um cara sensacional. Mas hoje tá lá no futebol árabe, tá ganhando dinheiro pra cacete, não vai querer voltar. E mesmo se quiser voltar, o que nós já vimos do Odair Hellmann, hoje o elenco que o Internacional tem, na minha opinião, não se encaixa com as características de jogo dele. Eu não vejo um Odair voltando, apesar de eu admirar ele demais como ser humano, voltando e fazendo esse Inter jogar mais. Lisca, muita gente fala. Gente, muita gente que pede o Lisca aqui no canal, porque eu leio os comentários de vocês, diz que o Kudê nunca ganhou nada. O Lisca ganhou o quê? Aliás,
Qual o grande trabalho que o Lisca tem na carreira dele? Isso daqui não é uma crítica pessoal, nada contra o Lisca, que também parece ser um baita cara. Não conheço ele pessoalmente, mas parece ser um baita cara. Mas ele não tem nenhum grande trabalho. E aí tu pode me dizer o quê? Olha, a gente não tem que se resumir ao mercado brasileiro. Pode buscar um treinador de fora, o Palmeiras buscou um treinador de fora e é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, o Flamengo com Jorge Jesus. E eu entendo perfeitamente. Só que a gente sabe como é que é a nossa imprensa para treinadores que não são da aldeia. O cara já chega numa pressão muito maior do que qualquer treinador daqui. Ou qualquer treinador que o Inter fosse buscar fora seria uma aposta. E nós estamos entrando no 6º mês do ano, no mês de junho. Um treinador teria que chegar sem ter pré-temporada, um treinador de fora, com uma pressão enorme por parte da imprensa e, consequentemente, por parte de alguns torcedores ou de uma boa parte da torcida que vai nessas pilhas dessa parte da imprensa. Então já teria uma pressão enorme e pegaria já um calendário que, além de ele não ter uma pré-temporada, um calendário extremamente apertado e atípico como o desse ano, em que o Inter vai ter que recuperar partidas durante a data FIFA, sem seus principais jogadores. Então é algo muito arriscado, ao meu ver. Bom, pro ano que vem, pré-temporada, antes do gauchão, tendo estadual até para tentar alinhar um time, aí a gente pode até voltar a conversar em relação a isso. É uma situação diferente, mas neste momento dado, este contexto, eu acharia muito arriscado também trazer outro treinador de fora. Então, diante de tudo isso, prós e contras, eu sou favorável à permanência de Eduardo Cudê. E dizer isso não exime ele de críticas. Repito, o Inter deveria estar jogando muito mais. Desta vez, ele não tem a desculpa de não ter peças à disposição, como ele disse em 2020. Hoje o Inter tem, se contarmos peça por peça, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Peças, repito, pedidas por ele. E ele também tem, ao meu ver, que deixar de ser cabeça dura, parar de insistir no que não está dando certo. Mas mesmo assim, acho que, com todo este contexto, com tudo que eu te falei, ele ainda é o nome ideal para seguir treinando o Internacional. Acredito que o Inter pode jogar mais, vai jogar mais. Agora, voltando ao ritmo de competição, mesmo fora de casa, mesmo sem poder atuar com a sua torcida no estádio Beira-Rio, pode render mais. Me preocupa essa parada me preocupa essas convocações para a Copa América. O Inter pode ficar até 11 jogos sem o Ener Valencia, por exemplo, sem o Borré, sem o Rocher, mas mesmo assim o elenco foi montado também já pensando nisso. Mesmo com as ausências importantes desses jogadores, o Inter tem elenco para brigar de maneira mais forte. Então eu ainda sigo dando aquele voto de confiança para o Cudê. Acho que uma troca neste momento seria mais prejudicial do que benéfica para o Internacional. Entendo quem está insatisfeito, quem não quer mais ele, mas essa é a minha opinião, dado todo este contexto de prós e contras. Mas antes da gente encerrar esse papo, eu quero a tua opinião por aqui. O que tu pensa disso? Tu acha que o ciclo do Cudê chegou ao fim? Se chegou, quer que o Inter deve ir atrás dessas peças que estão à disposição no mercado? Ou tu acha que ele pode render mais? O que tá faltando pro Inter render mais sob o comando do Cudê? Comenta por aqui. Vamos trocar aquela ideia educada e bacana de sempre. Isso é Colorado, gosta sempre muito bem informado, gostou do vídeo, não conheceu o canal? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E muito importante, se puder, divulga o canal para outros colorados. Propõe o debate saudável dessa maneira, afinal todos queremos o bem do Inter. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!